Bom, estudos para concursos em direito administrativo sobre atos administrativos, sobre a extinção, desfazimento e sanatória dos atos administrativos. Daí ainda tem um conteúdo sobre revogação, iniciativa, extinção, convalidação, classificação das sanatórias, sobre anulação contra revogação de mérito do administrativo. E depois, só para você saber, essas coisas dos atos administrativos você vai achar na Lei 9.784, que fala de coisas básicas, sabe? Tipo as regras básicas para os processos administrativos. Daí nessa lei eu vou ler ela aqui antes, né? Ter base para ler essas coisas de extinção. A Lei 9784 fala dessas coisas de processos, os atos administrativos. Daí ela, no capítulo de anulação, revogação e convalidação, 53 e 54 e artigo 55 diz assim: a administração deve anular seus próprios atos quando derivados de vício de ilegalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. E só para você sacar, basicamente isso aqui responde quase todas as perguntas dos atos de anulação de atos administrativos, né? Esse caputezinho aqui. É só isso mesmo. Tipo, quando anula é por lei. Tipo, a coisa tá contra a lei, então tem que anular. Mas revogar não precisa, é só ser inconveniente. A gente não quer mais fazer isso, não quer fazer mais esses atos, não quer mais contratar esses caras. Por conveniência pode ser revogado essas coisas. Claro que tem certos trecos também, né? Basicamente isso. Os direitos de administração ao de anular os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, cômputo da data em que forem praticados, salvo comprado na fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á na percepção do primeiro pagamento. Considerar-se-á o exercício de direitos de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação ou validade do ato. E o 55, para terminar, invenção na qual a evidência não, qual se evidencia não quer dizer, que não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem os defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Sacou? Também tem essa coisa de sanação, que é fazer o treco funcionar, né? Agora, vamos ler tudinho. São uma, duas, 3 páginas e meia conteúdo aqui. Ele dá uns 5 minutos, 20 minutos. Extinção, desfazimento sanatório. Explicação apostilística. A distinção entre ato nulo e anulável é feita em função da natureza de seu defeito e ainda em razão de produção ou não de algum efeito, qual a possibilidade de sua convalidação. O ato nulo é de tão grave ilegitimidade e ilegalidade que não irradiará ele nenhum efeito. Ele não irradiará nenhum efeito. Daí é decorrendo que sua anulação se operará ex tunc, isto é, retroage até a origem do ato, impedindo o reconhecimento de haver dele estado qualquer consequência mais que isso. O ato nulo jamais poderá ser salvo, ou seja, é insuscetível de convalidação. O visceral defeito do ato nulo credencia tanto a judiciário como a própria administração pública a proclamação de sua invalidade e ineficácia. Já no ato anulável, o defeito não é de tão intensa gravidade e anulável,
Nulo e anulável. Nulo e anulável. Tem uma diferenciação entre eles, sacou? O nulo criou prejuízo à administração e é contra a lei, obviamente você tem que falar. Daí, quando ele é nulo, ele volta para o passado. Mas o anulável não é tão intensa a gravidade, tanto quanto poderá ser anulado, também poderá ser consertado. Pode consertar. Dá para fazer com alguma coisa contra ele. Com o nulo não dá isso. Superando-se seu defeito. E com o saneamento, preservando-se seus efeitos. Aliás, mesmo que seja anulado, ao invés de sanado, os efeitos do ato anulável preservar-se-ão válidos até o momento da anulação. Vale dizer, sua anulação não tem efeitos retroativos operando-se ex nunc. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, por exemplo, são nulos os atos que a lei assim se os declare. E b. Os atos que é racionalmente impossível a convalidação, pois se o mesmo conteúdo, é dizer, o mesmo ato, fosse novamente produzido, seria reproduzida a invalidade anterior novamente, entende? Sirvam de exemplo os atos de conteúdo com o objeto ilícito, os atos praticados com desvio de poder, e os atos praticados com falta de motivo vinculado, e os atos praticados com falta de causa. Todos esses não deveriam produzir os mesmos efeitos, por isso que eles não podem fazer de novo eles. Esses são casos nulos. Mas os casos anuláveis são um pouco diferentes. Podem consertar, se lembra? Está escrito aqui. Os casos são anuláveis aos atos que a lei assim os declare, que podem ser anulados, né? A própria lei diz. Os que podem ser praticados sem vício, sirvam de exemplo. Sem vício, né? Ou seja, não tem finalidade ruim, ou não tem motivo ruim, não tem coisas ruins dos atributos, certo? Sirvam de exemplo para esses atos anuláveis os atos expedidos por sujeito incompetente, ou seja, nem era a pessoa certa. A única coisa que estava errada é que a pessoa errada fez o treco. Se a pessoa se determinar que a outra pessoa pode, que certa que era para fazer, a que tinha a atribuição de fazer isso, foi lá e ir lá e consertar, ela mesma praticar o ato e treco, daí, né, voltou o treco normal, certo? Outro também, ato anulável aos editados com vício de vontade. Também é anulável os atos proferidos com defeito de formalidade. Incompetência, vontade e formalidade. Agora, sobre a revogação do ato. Quer dizer, não é. A vinculação do ato administrativo A vinculação do ato administrativo ao interesse público faz com que todos estejam sempre atentos à sua validade e eficiência, além da conveniência, oportunidade e legitimidade. Particularmente no que se refere à eficiência e à conveniência, a oportunidade própria do poder público mantém permanente a vigilância sobre o ato administrativo. Se perceber que o ato administrativo não mais vem sendo eficiente ou deixou de ser conveniente, a própria autoridade administrativa poderá pôr fim à vida do ato administrativo. Isso se dará com a revogação do ato já praticado. A revogação é o desfazimento do ato administrativo e a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz realizado pela própria administração pública, e somente por ela, por não mais lhe convir a sua existência. No conceito de Figueiredo Moreira Neto disse: a evocação é o desarte de um ato desconstitutivo, melhor dito, constitutivo negativo, em que a administração é só ela retira a eficácia de um ato antecedente por considerações exclusivamente administrativas, nunca jurídicas. Por isso é que o Poder Judiciário, agindo no exercício do poder judicante, não pode revogar mais de sua área de atuação. Mas na área de sua atuação circunvence ao tema jurídico, examinando estritamente o binômio legalidade e ilegalidade. Atenção! Tente-se que somente a própria administração pública pode revogar o ato administrativo e o judiciário jamais poderá revogar um ato administrativo. Sobre iniciativa
A súmula 473 do STF define uma orientação jurisprudencial sobre isso. Sabe? Porque se lembra que eu acabei de falar que a própria administração tem que ter iniciativa para revogar os seus próprios atos. O judiciário não pode revogar. A administração pode anular os seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais. É o caráter de anulação, certo? Porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou de oportunidade, respeitar os direitos adquiridos e salvados em todos os casos. Apreciação judicial. Agora sobre o extinção. Anota, professor Figueiredo Neto de novo. Extinção. Em princípio, a relação jurídica administrativa é constituída ou para durar indeterminadamente ou com vigência determinada, sucede que certas considerações de natureza jurídica ou prática poderão acarretar uma desconstituição extraordinária. Desconstituição extraordinária. Assim é que ora a desconstituição a discussão de apresentará como acontecimento normal na vida das relações jurídicas administrativas, se criadas com vigência determinada, ora como acontecimento anormal, se aquelas em vigência forem retiradas do mundo jurídico, seja por um ato da própria administração, seja como se examinara oportunamente do poder judiciário. Na verdade que eu não entendi o que eu acabei de ler. Em outras palavras, haverá uma extinção da relação jurídica administrativa ou se o ato administrativo for declarado nulo pela própria administração pública ou se esta revogar. Nisso consistirá o desfazimento do ato administrativo na anulação da administração pública e desfará o ato por ele nele enxergar efeito de legalidade e apenas o revogará quando entender que o seu mérito deve ser reavalidado. Também se opera a extinção da relação administrativa se a nulidade for sentenciada pelo próprio Poder Judiciário. Interessante. Agora sobre a convalidação do ato administrativo. A verdade é que eu não entendo o que é isso. O que é convalidação? Mesmo eu tendo esse capítulo, eu tinha visto ele faz uns 10 minutos atrás, e eu não entendo o que é convalidação. Com e validação. Validação, validar, né? Mas com. O que significa isso? Reavalidar o tempo? Vamos lá. Simplesmente, a sanatória do ato administrativo é seu conserto e aproveitamento, ou seja, é a superação de seus defeitos para que alcance a validade, eficácia e exequibilidade. Naturalmente, apenas os atos anuláveis são passíveis de convalidação, já que a imprestabilidade absoluta do ato nulo impede o seu reaproveitamento. Convalidação ato. Daí a frasezinha do professor Lopes Meireles disse assim: o que a doutrina admite é a chamada conversão da ou sanatória de ato administrativo imprestável para um determinado negócio jurídico. Sanatória, salvar, mas aproveitável em outro para a qual tem as necessários requisitos legais, exemplificando: uma licença para a edificação definitiva nula com licença poderá ser aceita a validade como autorização para a edificação provisória. Converte-se assim o ato nulo para um efeito para o qual lhe faltam os requisitos legais num ato válido para outro efeito em relação ao qual apresenta as necessidades ou os requisitos de legitimidade em direito administrativo. Sabe, eu não entendi o que eu acabei de ler, tá? Já outro cara, que se chama professor Moreira Neto, disse: reconhecendo as dificuldades das práticas como sejam a inoportunidade e os inconvenientes de anulação de um ato útil, em termos de interesse público, embora com defeitos de legalidade, o legislador pode igualmente abrir à administração a alternativa discricionária da sanatória para salvá-lo. Duas são as condições para que a administração empregue a sanatória, com exceção à regra de desfazimento dos atos legalmente defeituosos, a existência do ato viciado poderia ser sanado
e a admissibilidade da discricionariedade para fazê-lo. Este mesmo autor classifica as sanatórias da seguinte forma: voluntária e não voluntária. Sanatórias voluntárias ou não voluntárias. Sanatória voluntária. São três as voluntárias: a ratificação, a reforma e a conversão. Através de um outro ato, sacou? A ratificação é: um novo ato corrige o defeito do outro, declarando o íntegro e válido válido desde a origem. O voluntário de reforma é um novo ato concerto ou defeituoso. Um novo ato, um novo concerto defeituoso. E dele excluindo a sua ilegalidade. Ou seja, teve uma lei, entendeu? E tem a sanatória de conversão, que aproveita-se apenas a parte válida do ato defeituoso, como no exemplo acima trazido por Hélio Lopes Meireles. Estava isso escrito no que eu acabei de ler? Interessante. Depois a sanatória de não voluntária. Se ela é resultante de um fato ou uma prescrição. São dois exemplos, a interna e a externa. O exemplo de não voluntário interno é a prescrição que produz efeito na esfera administrativa. Não entendi. E o segundo é a externa, prescrição que produz efeito na esfera judiciária. Coisas que acontecem no judiciário e no administrativo. Não entendi essa coisa de sanação não voluntária. Mas agora que eu tive alguns segundos para pensar, eu acho que eu tive uma inspiração aqui. A coisa de esfera e fato e não voluntária significa que, quer dizer, eu só consigo entender a força externa, não consigo entender uma interna. Mas então é que uma coisa de outro lugar, uma coisa que não tem nada a ver com o ato, afetou ele. É isso que quer dizer uma sanação não voluntária. No caso aqui, ele usa a esfera judiciária. Tipo, alguma decisão lá do Poder Judiciário, lá uma jurisprudência que aconteceu, sei lá, afetou algum ato que teve lá, entende? Por exemplo, um ato que estava demitindo uma pessoa lá no judiciário, eles fizeram um julgamento e tudo, descobriram, né? O exemplo mais básico é o que descobriram que o cara foi demitido por, tipo, não teve autoria do cara. O que isso ia fazer, ia não fazer, ter efeitos que retroagiriam o cara salvando isso. Isso está até na lei de servidores públicos, dizendo o caso disso, que é o cara voltar para o serviço público, certo? Isso aqui é um treco que teve efeito no ato administrativo de demissão externamente, entendeu? E acho que é isso mesmo. Bom, não tem como ter certeza se não tiver uma explicação daqui depois dos próximos parágrafos. Celso Antônio de Bandeira de Melo bem analisa o grau de intolerância em relação às categorias de atos invalidados, insistindo que há de ser encompassado com o tipo de legitimidade. Se esta é suscetível de ser sanado, recusar-lhe, em tese de a possibilidade de suprimento, é renegar a satisfação do interesse público em múltiplos casos. Com efeito, muitas vezes na relação administrativa existirão em pautas interesses privados puramente patrimoniais dos indivíduos e que são interesses disponíveis e pode coincidir com o interesse público legalmente assinado no convalescimento de um ato expedido com desconhecimento de direitos do particular. Se esta manifestar ulteriormente sua aquiescência ou sua administração corrigir o vício e retroativamente antes do interesse existir o ato ou impugnar-lhe o vício. Além disso, bem como ensina o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, não é desprezível a hipótese de um agente administrativo praticar ato no exercício de competência discricionária sob coação, vício de vontade. O cara não queria fazer isso. E ulteriormente concluir-se aquele que providencia adequada desde a origem. Por que negar-lhe a possibilidade de ratificar retroativamente o ato? Por que negar isso? Não sei. Ademais, há vícios a que poucos ou quase nada afetam o interesse finalístico procurado pelo direito. É o caso dos defeitos de competência dos atos contendo vinculado. A particular é quase indiferente se o autor e ao interessado público importa pouco esta autoria.
pois as regras de competência estão postas, neste caso, em razão de objetivos de organização técnico-administrativa e não em atenção ao bem jurídico a ser atendido. Finalmente, vale considerar que um dos interesses fundamentais do direito é a estabilidade das relações constituídas e a pacificação dos vínculos estabelecidos, a fim de preservar a ordem. Esse objetivo importa muito mais no direito administrativo que no direito privado. É que os atos administrativos têm repercussão mais ampla, alcançando inúmeros sujeitos, uns direita e outros indiretamente, como observou Seabra Fagundes, interferem com a ordem e a estabilidade das relações sociais em escala muito maior. Daí que as possibilidades de convalidação de certas situações, noção antagônica e de nulidade em seu sentido corrente, têm especial relevo no direito administrativo. Interessante. Elas não obrigam com o princípio da legalidade, antes atenderem o espírito de soluções que se inspirem na tranquilização das relações, que não comprometem insuprivelmente o interesse público, conquanto tenham sido produzidas de maneira inválida, e que a convalidação é uma forma de recomposição da legalidade ferida. Não entendi. Portanto, estou entendendo agora. Portanto, não é repugnante ao direito administrativo a hipótese de convalescimento dos atos inválidos. De todo modo, não há que negar que um ato padecente de vício é invalidável. A possibilidade de convalidação irá categorizá-lo na classe de anuláveis em oposição aos nulos e aos inexistentes. Mas a menor gravidade do vício não pode significar imunidade contra eventual fulminação. Em suma, qualquer ato inválido é ou não convalidável. Qualquer ato inválido é ou não convalidável, mas entre os não convalidáveis, alguns são nulos e outros inexistentes. Não convalidáveis, alguns são nulos e outros inexistentes. Por quê? Porque estes últimos, como ao adiante se dirá, diferente dos nulos, tanto porque são insuscetíveis de prescrição, quanto porque perante eles existe um direito de resistência. Dada a importância que se atribui à convalidação como critério para distinguir entre dois grandes grupos de atos viciados, anuláveis de um lado e nulos e inexistentes de outro, é imprescindível esclarecer o significado do alcance desse instituto. Interessante, né? Sobre os efeitos de anulação e revogação agora. Tipo, a gente anulou e revogou. Quais são os efeitos disso? Para terminar. Quando um ato administrativo é anulado, ele não produz nenhum efeito, ou seja, será considerado como se ele não tivesse existido. Mas ficarão desfeitos todos os seus vínculos entre as partes e as coisas ficarão como se estavam antes da existência do ato anulável, se puder, né? Disse que a anulação produz efeitos ex nunc. Mas é outro o caso na revogação e outras coisas, né? Assim será porque a anulação do ato administrativo só pode ter fundamento a sua ilegitimidade ou ilegalidade. E a administração pública não pode dar nenhuma validade e nem parcial a qualquer ato que represente infringência direta ou indireta nas normas de princípios legais que são sempre imprescindíveis na atividade do poder público. Mas, se o ato for apenas revogado, ele produz efeitos desde que foi praticado até a data de sua revogação. Seus efeitos cessarão apenas depois de sua revogação. A revogação produz efeitos ex nunc. E aqui tem uma explicaçãozinha de anulação x revogação de mérito do ato administrativo. Quer dizer, anulação contra a revogação do mérito. Ou seja, se lembra que a revogação é quando o cara é sob interesse público, ou seja, quando os caras não querem mais, ou seja, quando não é mais conveniente. Não, ou seja, quando o cara, a coisa tá fazendo essa coisa tá tão chata, tá atrapalhando tanto que a gente não quer mais fazer isso. Isso é uma revogação de mérito, sacou? E a anulação é um pouco diferente. O mérito do ato administrativo é diretamente relacionado à conveniência e à oportunidade de sua prática, bem assim, a sua eficiência como providência administrativa escolhida pela administração para alcançar uma determinada finalidade. Para o saudoso professor Lopes Meirelles, o direito administrativo se consubstância na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela administração incumbida
de sua prática quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar. Tan, tan, tan. No mesmo sentido, a ponderação do professor Diego Figueiredo Moreira Neto, que o mérito é o resultado do exercício na discricionalidade a discricionalidade é uma técnica. A discricionalidade é uma técnica e o mérito é o seu produto, técnica e produto. Por essa razão, o exercício vicioso da discricionalidade compromete o mérito. O vicioso compromete o mérito, porque um cria essa do outro, é produto do outro, entende? Basicamente é isso, né? O mérito se localiza dentro da expansão fundamental do ato administrativo. O motivo é o objeto. O motivo e o objeto, né? Isso termina essa coisa de revogação, solução e anulação e convalidação. Muitas coisas, né?